Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação X, o MesaCast sobre extensão universitária da Unesp. Essa é aquela parada obrigatória para quem quer saber mais sobre extensão na universidade. Eu sou Tainá Santana e estou aqui mais uma vez com o Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, aqui no estúdio da TV Unesp. E aí, Raul, pronto para a conversa de hoje? Tudo pronto, tudo bem, Tainá? Tudo certo também, estou animada. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo seu stream de áudio favorito e pelo YouTube da ProEC. Então aproveita para se inscrever no nosso canal e já ativa o sininho para não perder nada. Hoje vamos falar sobre extensão universitária e igualdade de gênero, um tema importantíssimo e atual. Raul, por que não anuncia nossos convidados de hoje? Estamos aqui com a professora Paula Ferreira Vermesch, professora de História da Arte e da Arquitetura da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente, que estuda a memória e o protagonismo feminino nas lutas. Seja bem-vinda ao Estação X, Paula. É uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Legal. E trouxemos também a aluna de medicina Giovana Lins. Ela é coordenadora geral e de políticas de saúde do Centro Acadêmico Pirajá da Silva, coordenadora da Regional Sul e de extensão universitária da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina e representante discente da Comissão Permanente de Extensão Universitária e Cultura da Faculdade de Medicina de Botucatu. Quanta coisa, não, Giovana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui. Sejam muito bem-vindas, gente. Vai ser um prazer falar com vocês hoje. Eu vou começar, então, puxando para a Paula. Você contar um pouquinho sobre a sua jornada acadêmica mesmo, sobre seus projetos? Fala um pouquinho para a gente. Eu me formei na Unicamp, fiz toda a minha formação na Unicamp e me tornei professora da Unesp em 2013. 10 anos. 10 anos de Unesp e sempre trabalhando com História da Arte e da Arquitetura. E, assim, na minha caminhada, a extensão apareceu na primeira semana que eu estava na Unesp, porque eu comecei a trabalhar com o pessoal da biblioteca do nosso campus, né? A gente formou um acervo de História da Arte. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz, né, Raul? Foi o acervo. E você entrou na comissão de bibliotecas. Né? Então, eu já comecei a lidar com essa questão dos acervos da nossa universidade. Legal. E eu fazia um curso livre de extensão de História da Arte na biblioteca, que eu acho que foi uma das iniciativas mais assim, bem-sucedidas, né? A gente enchia o anfiteatro lá, então foi bem no início assim que eu me envolvi com os assuntos da extensão. Muita população da cidade. Muito, né? gente. Eu até ganhei uma homenagem da Câmara de Vereadores de Prudente por conta da iniciativa e tal. E depois eu me tornei coordenadora do CEMOSE, do Centro de Memória Sindical e Hemeroteca, Centro de Memória e Hemeroteca Sindical Florestan Fernandes, que é do nosso campus. Então, agora eu estou lidando com documentação de vários movimentos sociais da nossa região e é isso, assim, é uma caminhada boa de 10 anos de Unesp e a extensão está sempre presente. Nossa, com certeza. E ver como tá ligado, né? A extensão ali desde o primeiro momento que você chegou. Sim. E até hoje. E agora passando para você pode falar também pra gente um pouquinho sobre sua trajetória? Eu demorei um pouquinho mais para me engajar com a extensão. Eu lembro que eu cheguei na faculdade, daí os projetos de extensão que eu comecei a participar eram os mais famosos ali da unidade, que os meus amigos estavam fazendo também, porque eu não queria ficar sozinha, né? E depois, no ano passado, no primeiro semestre, surgiu a oportunidade de entrar na rede de ajuda da minha executiva nacional, a DENEM. E você está em que ano, Giovana? Eu estou no terceiro ano. O terceiro ano, tá. E daí, vendo o edital, tinha várias coordenações que eu podia ajudar, tinha de educação, a científica, e daí eu olhei a de extensão e pensei assim, nossa, eu não sei nada de extensão. Eu faço uns projetos de extensão, são todos tão diferentes uns dos outros, mas eu não sei, tipo, o que é extensão. E decidi me inscrever, assim. E eu me apaixonei pelas discussões que a gente teve, o que a DENEM pauta de extensão como extensão popular, assim. Eu me apaixonei muito pelo tema, vi grandes oportunidades, pensei em maneiras de, tipo, melhorar na minha unidade e me adentrei aí. Quer dizer, isso é por dentro do movimento estudantil, né, que você está dizendo? Pelo movimento estudantil então, eu fui entrando. O movimento estudantil está pautando a extensão. Sim, estão saltando. Acho que é uma coisa que está ligada ali também, né?
porque a gente pode trazer também tanto coisas do movimento estudantil para a extensão e ambos ali estarem aprendendo juntos, né? Sim. E fazendo ações, implementando causas, e eu acho que isso liga muito também com a igualdade de gênero, né? Porque também essa é uma pauta do movimento estudantil e é algo que também precisa ser pautado dentro da extensão, né? Com Então aí você vê a importância dessa ligação entre os dois. Sim. Eu não sei, isso eu acho que quem tem que falar são as mulheres, né? Aqui eu acho que é importante, sei lá, a trajetória da Paula, como é que isso aparece, essa luta, essa questão? É interessante que a Giovana falou do movimento estudantil, para mim apareceu no movimento sindical. Porque também tem uma outra questão, assim, desde a primeira semana que eu estou no campus, né? Eu entrei na Unesp, eu fui presidente da seção local durante muito tempo. Eu estive no movimento sindical e é interessante porque eu era representante de base. Eu começo como base. Eu não sou liderança, nunca quis ser liderança, não era essa a minha intenção. Mas acabei na presidência da nossa seção sindical. E aí foi aí que eu comecei a perceber que outras mulheres do movimento sindical da nossa região começaram a confiar a documentação de seus sindicatos para nós no CEMOSE. E foi um processo de uma autoconsciência também. A princípio eu não pensava, eu confesso para vocês que eu não pensava, pensava como mulher presidindo um sindicato. Eu não me via nesse papel, mas é um espelho, né? A partir das mulheres dos movimentos da nossa região. E aí eu comecei a entender que, pera lá, que a gente tem uma questão que a gente pode tratar na extensão. Sim. E aí, nesses seus projetos de extensão, né? Como que você viu também, como que você trouxe isso também para os projetos que você participa? Foi um diálogo, Tainá, foi um diálogo, porque o que acontece? Eu me lembro da Luciana do Sintrap, que é a presidente, né, do... O Sintrap é dos trabalhadores, servidores públicos municipais, né? Isso, de Prudente. Eu me lembro de eu estar no corredor e a Luciana me procurar e falar assim, professora, a gente tem tanto documento, só que a minha mãe, a minha tia, a minha amiga, e eram mulheres só que estavam ali na documentação. Aí eu falei, opa, pera lá. Eu nunca tinha parado para pensar, né, que são lideranças femininas levando lutas importantes pela terra, pelos direitos à educação básica, enfim, e tudo isso. E aí, quando a gente começa a alinhavar, você pera lá, quem que doou esse documento? No caso, eu estou falando do acervo do CEMOSE. Quem doou esse documento? Quem que pode conversar com a gente em relação a isso? E sempre mulheres aparecendo. E aí eu fui me convencendo cada vez mais que aquele objeto, o documento histórico, ele está intimamente ligado à memória, e memórias que às vezes elas não são visibilizadas da forma que deveriam, né? Sim. Então apareceu assim, sabe, Tainá? Foi um processo. E aí você vê, né, a importância da memória também, porque se você não tem um documento, você não tem essa memória ali guardada, né, e não tem um trabalho com isso, ela é perdida. A história se perde, se esquece, se não tem documentado, né, infelizmente isso não tem ali como as pessoas depois revisitarem e também continuarem essa trajetória, né, que eu acredito que também é uma coisa muito importante. E eu queria perguntar para Giovana agora, como suas experiências na extensão também estão ali relacionadas com o ativismo, né? A Paula também está muito presente nisso, mas eu quero saber de você também. Primeiro, a gente vê a extensão como um processo libertador, assim, para a comunidade, né? Porque é essa oportunidade da universidade voltar para a comunidade que está em volta dela. E a gente pauta muito que nesse processo a gente não esteja assumindo esse papel de o detentor do conhecimento, como se a gente estivesse num trono e estivéssemos fazendo um favor ou caridade assim, para a nossa comunidade em volta. E o que a gente pode fazer é abraçar eles, levar, se disponibilizar para eles e também legitimar muitas vezes as lutas deles. Eu conheço muitos exemplos de projetos de extensão que eles abraçaram comunidades marginalizadas e nesse processo eles, como que eu posso dizer, deram mais voz e legitimidade para essas comunidades. Então, atraiu a atenção de
de prefeitura, do estado, e assim essas comunidades foram se fortalecendo. Então, a universidade, ela consegue abraçar essas comunidades marginalizadas e empoderar elas de verdade, assim. E não necessariamente porque nós estamos levando conhecimento, mas porque quando a gente está ali presente, é como se a gente fosse um escudo para eles, assim. Então, se você pensar nessas comunidades, é óbvio que a gente fala sempre de mulheres, crianças, essas populações que sofrem mais. Então, a gente estar ali presente para eles, pautando a extensão nesses lugares, é uma maneira realmente de promover a igualdade de gênero e outras coisas. E dar um protagonismo também, né? Acho que isso é muito legal. Você pode falar disso também, né? Sim. É que você tá à frente disso e é uma mulher e tá se colocando nesse lugar que é muito importante. Precisam também te dar voz, Sim. né? Quando a gente fala, né, de extensão popular, a gente está falando de uma extensão que ela é feita pela comunidade. Então, é justamente isso da gente chegar na comunidade e deixar eles dizerem pra gente como é que a gente pode ajudar, o que é que a gente pode fazer aqui por vocês. E construindo esse processo e deixar eles terem essa liderança no processo, porque o que a gente fala muito, principalmente na área da saúde, né, puxando sardinha pro meu lado, é que a gente tem que pautar a saúde e pautar a autonomia do paciente quando ele está ali. Ele tem que ter controle sobre a sua própria vida e saber como construir o seu processo de saúde, né? E quando a gente está fazendo extensão, a gente também tem que se colocar nessa posição de dar autonomia para eles, dar liderança. Deixar que eles tomem as rédeas e que eles digam, não, a gente precisa dessas ações aqui na nossa comunidade. E não a gente, universidade, chegando e falando assim, eu acho que vocês precisam disso aqui. É muito diferente. É a extensão pura, né? Eu acho interessante o movimento estudantil acrescentar a palavra popular para ressaltar, né? Sim. Mas assim, no cerne assim, do conceito, a extensão ela só pode ser popular. Exatamente. A extensão que é só de dentro para fora, né? É uma extensão que a gente critica e quer fazer diferente, né? Sim, é uma coisa que a gente critica é que às vezes essa extensão, quando a gente que está ali liderando e não dá espaço à comunidade, é que às vezes a gente se perde nesse processo de criar, se perde na burocracia de, tem que entregar o relatório, tem que enviar para a PROEC para ser aprovado, tem que ser inscrito no sistema. E às vezes, nesse processo, a gente acaba pautando todo o projeto entre nós mesmos, assim. E é o que dá trabalho, né? E é difícil também os professores que estão coordenando projetos, simplesmente terem tempo para fazer tanta coisa, mas a extensão puramente ela é popular, é importante ressaltar isso, né? Com certeza. E eu acho que relacionando também com essa questão popular, você percebe que as mulheres elas estão na liderança também nessas comunidades, assim como a gente também quer trazer essa liderança para dentro das universidades, né? Como você vê isso? Sim, é muito comum a gente ver mulheres em papéis de liderança, mas muitas vezes são uma liderança que é mais apagada ou deixada de lado. Silenciada, você diria ou não? Silenciada. Inclusive, eu gostei que a Paula trouxe a questão da documentação do sindicato, porque isso é algo que a gente conversa muito sobre como mulheres, às vezes, são colocadas nesses papéis de burocratização. Então, cuidar de registro, de logística, essas coisas, e é um trabalho um pouco ingrato, assim, que a gente não reconhece muitas vezes que esse trabalho tem que ser feito. Sim. E é muito comum ficar responsável por mulheres. Então, é uma liderança, é um trabalho, só que a gente não valoriza. Normalmente, o palco é deixado para as lideranças masculinas, assim. E não dão o devido crédito também, né? Exatamente. Acaba que fica uma coisa sobrecarregada. Você pode até falar um pouquinho disso também, Paula. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Eu vou dizer assim que eu tenho lugar de fala, agradeço a Giovana. Porque, inclusive, na nossa universidade, o papel do cuidado com a memória dos acervos, durante muitos anos, foi feito por uma mulher, a professora Ana Maria Martinez Correia. É importante que a gente diga, que a gente sempre cite o nome dela, né? A nossa grande referência, e que durante muitos anos ela lutou e ela falava isso, né? Ela contava que em alguns círculos, quando ela chegava com a questão dos acervos, da memória, ficava nessa questão, é o cuidado, são as tarefas do cuidado.
É exatamente isso que a Giovana falou. E que também compareceu quando eu fui conversar com a Luciana e as nossas lideranças lá do Pontal do Paranapanema. As mulheres cuidavam das fotos, as mulheres cuidavam dos registros, as mulheres é que lembravam as datas, né? As mulheres que lembram. Então, e é por isso que quando você fala de acervos... Sujeitas da memória. Exato, acervos, memória. A nossa rede de bibliotecas, que há muitos anos é presidida brilhantemente por uma mulher também, que é a Flávia, né? Então, quando a gente começa a perceber quem está nos papéis fundamentais, relevantes de cuidado, são as mulheres. E, só que, às vezes, essas tarefas, essas múltiplas tarefas, elas se perdem, Tainá. Elas são invisibilizadas. Desvalorizadas. Desvalorizadas. Porque fala assim, tá cuidando do papel velho. É você que está organizando o ônibus, né? Ou a liderança ali do movimento, enfim, da comunidade. Ou é aquela mulher que leva a demanda. Eu gostei muito do que a Giovana falou, né? Não é uma extensão que é feita de cima para baixo. A gente não entende a Unesp. Nós não somos os detentores únicos do conhecimento. Que a gente tem que falar nesse processo dialógico. Só que quando você estabelece esses diálogos, as mulheres elas aparecem como protagonistas. É muito interessante isso. A gente não percebe. A gente não para pensar no nosso cotidiano que é uma mulher que está naquela função. E que tem um olhar para isso. Né? Exatamente. Exatamente. Agora, voltando um pouquinho para o CISPROEC, né? Queria fazer uma defesa. Isso. Que a gente precisa... a gente precisa registrar e popularizar esse registro, né? Porque aí é uma história escrita. A gente tem a história oral, que é importante, né? Mas esse registro não é uma questão burocrática, né? A gente tem que tentar simplificar, mas para que essas experiências populares estejam também registradas, né? Sim, Porque, é muito importante ter tudo isso registrado, Exato. regulamentado. É uma maneira da gente construir, ter isso guardado, ter como referência. Na história da O que eu quis instituição. dizer é que às vezes a gente se embaralha com essas coisas Sim. e E acaba... a gente tem que simplificar mesmo, desburocratizar, para que todo mundo registre, né? O que eu fico pensando ouvindo vocês aqui é que nós mulheres, na maior parte dos casos, a gente cuida da política do cotidiano, das pequenas coisas, que são grandes. Que se ninguém fizer, as coisas não acontecem. Só que nós somos educadas, sociabilizadas, para nós mesmas não darmos o valor devido às nossas tarefas. Como se fossem tarefas menores. Né? Isso. E eu acho que a nossa luta, eu acho que a Giovana vai concordar comigo na área de saúde, nossa, as mulheres elas têm um protagonismo, sim. Em As casa, né? UBSs, enfim. Dar o remédio. Exato, né? Então, assim, não, pera lá, é trabalho. Acho que a gente volta aqui na discussão da questão do Enem, que foi colocado, né, recentemente, quer dizer, é trabalho, só que não aparece como trabalho, é naturalizado como algo que a mulher faz. E Que é o dever dela, né? Paulo, só situa, qual foi mesmo o tema da redação? Só para a gente destacar para quem está assistindo. Sim. O Enem, esse ano, pediu para os alunos fazerem uma redação sobre a quantidade de trabalho envolvida nas questões dos cuidados e que são realizados por mulheres. Exatamente. No cotidiano, nas coisas mais simples, né? Essa era a redação, né? Esse era o tema da redação, que é a invisibilização do trabalho da mulher. Perfeito. E aí o que acontece? Quando você para pensar, quem decide o que vai se comer, quem que limpa o ambiente, quem que cuida do bem-estar, da saúde das pessoas da família, quem que dá o remédio, quem que leva na UBS, né, Giovana? Sim. Quem que conversa com o médico, né? Aquela cena clássica, né? Que explica o que está acontecendo. O que está acontecendo com a pessoa, né? Enfim, da família. Então, só que tudo isso a gente perde, fica numa bruma. Eu sou historiadora, então o que eu estou falando, né? Fica numa bruma se a gente não olhar com o devido cuidado, acaba se perdendo. A gente não entende como algo importante nas nossas vidas, fundamental. E se a gente olhar para nossa história, a gente vai ver a história de vida mesmo. Quantas mulheres cuidaram da gente para a gente chegar aqui hoje? Não só a nossa mãe, a tia, a vizinha, a amiga, a parente, a companheira, né, Raul? A esposa, a avó, né? Exato. Para você chegar aqui, para eu estar aqui hoje, muitas mulheres trabalharam. E essas vozes, elas ficavam silenciadas. Com certeza. Acho que dá até para a gente trazer essa questão também de referências dentro da universidade, né?
que é uma coisa que eu vejo às vezes que falta muito. Muito do que às vezes é ensinado pra gente e colocado em sala de aula não são referências vindo de mulheres, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter essa conversa aqui, para, igual você falou, trazer referências, igual você falou da moça que documentava, né? Eu esqueci o nome dela. Ana Maria Martinez Correia. Isso, então. E nem conhecia, entendeu? Nem sabia dessa questão. Ela foi a grande líder, né? Então, Grande líder. Então, de Infelizmente, trazer ela isso, faleceu esse ano. Esse foi ano, sim. e o CEDAP de Assis, que é o arquivo, que é uma das joias da nossa coroa aí, Sim. tem o nome dela e é justa a homenagem, porque ela ficou muitos anos lutando. A professora Ana Maria, ela lutou para guardar a história da própria Unesp, porque a Unesp não tinha um arquivo Não que tinha cuidava da história, cuidado, né? com a própria história. Então, é isso que a Giovana falou, assim, às vezes a coisa some, aí quando você vai, toda vez que alguma coisa sumir, pode ter certeza que tem mulher envolvida. Na Mas, história. E eu fiquei curioso, Giovana, na medicina, essas referências, conforme a Paula está falando, do protagonismo, mas eu diria até do feminismo, né? Assim, dentro, como é que isso está atravessando a formação médica? Nossa, Existem correntes hoje discutindo isso? Como é que... Então, existem muitas iniciativas dentro da universidade, trazidas principalmente pela saúde pública, né, dentro da medicina. Mas eu queria pontuar que eu pensei num paralelo que fica na área da saúde, fica muito explícita essa relação de desigualdade de gênero, que é a medicina e a enfermagem. Porque lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina, nós temos medicina e enfermagem, o curso, e enfermagem majoritariamente feminino, e medicina majoritariamente masculino. E a gente vê como a enfermagem é desvalorizada, né? E o trabalho das enfermeiras e das técnicas também. Porque é estar ali, perto do paciente, é trocar lençol, é trocar roupa de cama, é dar banho, é cuidado com a comida, é a que vai ali e o paciente reclama, ela que arruma a posição da cama para cuidar dele, ela que vai no leito se o paciente está com dor. Então, é esse cuidado com o paciente que é desvalorizado. É uma profissão bastante desvalorizada. Então, tipo, é um cuidado feminino, que é sempre jogado para a figura feminina, e desvalorizado dentro do mercado de trabalho. E na própria faculdade? Na própria faculdade, assim, a enfermagem é um departamento dentro da faculdade de medicina. Então, a representação delas dentro da faculdade é diminuída dessa maneira. Mas já tem um projeto aprovado de fundar a faculdade de enfermagem lá em Botucatu. Mas existe também algum tipo de grupo entre estudantes de medicina, para vocês também se unirem para continuar também trabalhando essa causa dentro do curso? A gente tem um coletivo feminista lá em Botucatu, mas ele não é só da medicina, ele é de todos os cursos que tem lá. E é muito importante a gente mais interdisciplinar, né? Sim, é importante também para a gente se conhecer. A gente tem bastante curso em Botucatu que são muito tradicionais, como a agronomia, a zootecnia e a medicina. Então, é importante a gente estar em contato com todo mundo. É aquilo, né? Se a gente não conhece a história um do outro, a gente às vezes fica só olhando para dentro e não... Mas você está no movimento nacional de estudantes. Sim. E aí você sente no país, assim, outros lugares em que a discussão está mais avançada? Ah, sim. Existem muitas faculdades que já têm grupos de pesquisa e estudo dentro das Tá mais unidades. forte, sim, nessa pauta. Você sabe de alguma... Sim. Eu tenho uma referência, para mim, a Federal da Bahia, a UNB, são sempre para nós muito importantes. Nossa, mas, a UNB é incrível lá, os trabalhos essa discussão que eles você sente que está mais colocada em alguns outros lugares. Né? Na UNB, acho que na UFMG também tem, se eu não me engano. Federal de Minas. Né? Sim. Quando eu ia nos congressos eu vi que as federais realmente elas estão bem avançadas nesse sentido. E eu acho que é bom ter essa vivência em outros lugares pra gente trazer isso também para as nossas universidades, né? Eu acho que isso é um papel também do movimento estudantil, que é ter essa troca de experiência justamente pra gente trazer e levar para nossa universidade para ver o que pode ser mudado, né? O que pode ser ampliado, ideias também que a gente pode ali trabalhar em conjunto, porque é isso, é um movimento e nada se faz sozinho, né? É um coletivo. Então, a gente está ali trabalhando com essas lutas. E eu achei muito legal também que você falou dessa questão da enfermagem, da medicina. Porque, por exemplo, eu vejo... Né, você é uma futura jornalista. E eu vejo que no jornalismo tem áreas também que são totalmente dominadas por homens. Assim, tipo, é muito difícil ver mulheres, por exemplo, no jornalismo esportivo. E enquanto se tem, elas ainda são invisibilizadas e não são levadas a sério. Sim. Né? Então, é muito importante realmente falar dessas diferenças ali dentro da profissão. Sim.
Acho que você pode até falar um pouquinho disso também, né, É, Paula? eu fiquei ouvindo, assim, mesmo dentro da área de história, né, tem sempre as coisas que são os historiadores homens que cuidam, né, as coisas mais importantes e tal. A macro-história. É a assim. macro-história e a micro-história, né, a história da arte mesmo, né, as coisas bonitas, deixa aí as mulheres cuidando e tal. Só que na Associação Nacional de História, a gente está tendo uma discussão já faz uns anos, e agora nós temos mulheres, por exemplo, na direção do grupo de trabalho de história, Mundos do Trabalho, que é uma área que majoritariamente eram historiadores homens, e agora tem mulheres presidindo. Então, até porque tem uma questão assim, quando você vê nas fotos da greve de 17, a grande greve, começou o movimento dos trabalhadores no Brasil, Eram as mulheres que estavam lá na frente, as mulheres eram de lideranças. apanhando da polícia. Tava Eram lá. as mulheres. A greve começa no Brás com lideranças que eram mulheres pedindo creche, férias, 13º. O 1º de maio é uma greve em Nova York de mulheres. De mulheres Foram mortas, né, na que fábrica. foram mortas e tal. Então, esse tipo de situação, até uns anos atrás, não era falado. Mas hoje você pega assim, você pega a foto de greve, as mulheres estão sempre na frente. E agora, nesse bloco, vamos falar um pouquinho sobre o feminismo e a interseccionalidade, né? Porque quando a gente fala de feminismo, a gente também precisa dizer qual feminismo estamos falando, né? Então, Paula, você também poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa questão desse recorte de classe, de raça, dentro do feminismo? Sim, sim. O feminismo, ele tem uma história e a gente chama que tem as ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. E isso tem a ver com as gerações de autoras que foram se posicionando, se colocando diante de várias questões. Quando eu era aluna na Unicamp, eu fui aluna da professora Marisa Correia, que foi uma das pioneiras do estudo de gênero na América Latina. E ela mesma dizia que ela estava na segunda onda, né? Que ela tinha vindo num determinado momento, no final da década de 70. Ela foi uma das primeiras a pesquisar violência doméstica no Brasil. Os números das delegacias, né? Você gostava da aula dela? Paula? Amava. Nossa, a professora Marisa era Incrível. nossa mentora, assim, nossa ídola, né? A gente queria ser como ela. Enfim, ela já é falecida, que eu deixo também uma outra homenagem a ela. E isso é importante. Um feminismo que tem a intersecção de raça e de classe é um feminismo que homenageia as que vieram antes de nós. Isso é importante dizer. Porque você tem um feminismo mais liberal, que é uma coisa mais superficial. Aqui eu já estou fazendo a minha crítica. É um feminismo que atinge as mulheres, mas ele não atinge todas as mulheres. Essa que é a questão. Então, quando a gente fala de um feminismo mais radical, um feminismo mais ligado às classes dos trabalhadores, e a Giovana falou aqui de projetos populares de extensão, quando a gente está falando de comunidades mais amplas e tal, esse é um feminismo que ele entende a igualdade de gênero em todos os aspectos. Não só apenas uma igualdade de gênero, assim, tá aqui, 3 empregos para vocês, né? 3 empregos para as mulheres, 3 empregos para os homens. Isso não é igualdade de gênero. A gente tem que ter políticas... É mais fundo, né? É mais fundo. Você tem que ter políticas públicas efetivas que corrijam certas distorções estruturais. Então, até a Giovana, eu queria até ouvir a Giovana. Essa é uma terceira onda? É a terceira onda, porque eu queria ouvir a Giovana em relação ao sistema de saúde brasileiro, porque a gente está falando do SUS, né, Giovana? Da medicina, nós estamos curiosíssimos. Assim, para ouvir a Giovana. Como é que está esse debate na... Nossa, acho que na medicina ainda tem muita coisa a avançar nesse sentido. A gente ainda é muito acostumado a apagar as figuras femininas também na medicina. Esse corpo é um corpo abstrato, né? Sim, se a gente parar para pensar o quanto a pesquisa foi feita em corpos femininos, muitas vezes, corpos negros também, que foram apagados. A gente tem o nome do... Na aula de anatomia, aquelas coisas, né? A gente tem o nome do médico que descobriu um lugar, que nomeou algo, mas a gente não tem das pessoas que foram objeto dessa pesquisa. Isso é um exemplo também. Entra aquilo do resgate histórico, né? Onde estão os nomes dessas pessoas que estavam ali puxando essas lutas, mas elas não atingiram grande notoriedade e acabou indo os créditos para outra pessoa, né? Então, foram apagadas da nossa história. Realmente, eu vejo
assim, isso hoje muito, tanto antes, óbvio, mas na atualidade, como isso se reflete, né, as consequências disso. E também, quando a gente fala também da presença feminina nas universidades, a gente também tem que ver onde esses lugares estão ocupando, né. Eu, por exemplo, sou uma mulher preta que muitas vezes não se via na universidade porque a maioria das mulheres pretas estão na parte limpando os banheiros das universidades, né, elas não têm essa visão e essa perspectiva, né? Tanto que teve até uma... Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela era da parte da limpeza na Unesp e depois ela acabou entrando, ingressando na universidade, para você ver também o impacto disso, né? Então, ver que a gente pode, sim, e deve, sim, estar nesses espaços e fazer esse recorte é muito importante nesse sentido, né? Para que a gente realmente trate essas diferenças que existem, né? Porque existem muitas disparidades, né? Entre mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres periféricas. Então, são muitas questões que devem ser tratadas, né? Nesse sentido. Eu acho assim, essa pauta que vocês colocam, a gente começa a trabalhar com o mundo concreto, né? Porque, assim, a tendência na universidade é você criar uma visão muito abstrata do mundo. Então, o corpo humano na medicina é um corpo abstrato. Sim. Agora, quando você põe a interseccionalidade, quer dizer, o corpo tem uma história, e aí, de raça, de classe, aí você vai trazendo para o chão, né, o debate. Isso é extensão. Para o chão, assim, e para as questões que realmente incomodam e ou que realmente movem, que realmente estão no coração e nas mentes das pessoas, que importam. Eu fiquei ouvindo vocês, assim, é uma luta de várias frentes. Eu fui representante da área de Linguística, Letras e Artes na Câmara Central de Graduação por 2 mandatos, e a Tainá estava falando, né, da questão da entrada da universidade. Quando a gente começa a discutir cotas, políticas de acesso, quando você vai fazer o recorte de renda familiar e de gênero, a gente descobre que as alunas da Unesp que têm renda familiar mais baixa, as alunas, não é? E em que cursos que elas estão. As políticas de permanência, elas também não são políticas de permanência que estão nas nuvens, não. Elas vão atingir quem? A gente está falando de quem? Porque é isso que o Raul falou, fica nas nuvens, assim, não, mas espera lá, quando você chega com os dados, e você fala assim, não, você está falando dessas pessoas aqui. Eu gostei disso, porque num outro programa, a gente discutiu como a universidade tem uma força muito poderosa de nos colocar em caixinhas. E nesse programa nós estamos discutindo uma outra força, de nos colocar nas nuvens. Exatamente. E a gente tem que estar com o pé fincado no chão. No chão, porque senão a política pública ela não vai ser efetiva se ela não considerar a quem ela se destina, assim, com bastante precisão. Porque senão vai ficar um feminismo só de gaveta. Sim. E aí eu queria saber também, nesse sentido, quais ações também estão sendo feitas, assim, ou que você já participou dentro da universidade, que relacionam também a extensão e o feminismo e essa igualdade, assim, de gênero. De novo, é um processo que a gente vai vivendo e a gente não vai percebendo. Mas esse ano eu estive num projeto com o pessoal da Coordenadoria Geral de Bibliotecas. Eu fiz, a gente guiou no Centro Histórico de São Paulo, turmas de bibliotecários da Unesp inteira. A maioria mulheres. Você nem recebeu ainda, né? Não recebi ainda, queria fazer deixar meu desagravo aqui com a ProRec, mas brincadeiras à parte. Quando você vai mexendo, o projeto foi acontecendo. Incrível. E você vai trocando a roda com o carro andando. A Giovana sabe disso, né, Giovana? Quantas vezes a gente... E aí, pera lá, são mulheres. Eu não... Assim, então, pera... Então, o próximo, a gente já vai ter que... Um outro olhar. Um outro olhar. O próximo projeto, a próxima ação, a gente já vai ter que levar algumas coisas em consideração, né, Giovana? Sim. Inclusive, isso de construindo o projeto, ele mudando, conforme a gente vai se adentrando ali na comunidade, novas pautas vão se surgindo, novos olhares. E daí a importância do registro, né? Onde é que a gente vai encontrar a história desses projetos, como eles foram mudando com o tempo. Precisa estar tudo registrado. E pensando, na Unesp, que é uma faculdade... Assim, é um lugar único no Brasil. Quando eu vejo outros estudantes, normalmente as faculdades têm 3 campos em 3 cidades. Nossa. A gente está em 24, né? 24 cidades, são 24 34 unidades. 34. Então, 24 cidades em São Paulo inteiro. A gente consegue abraçar tantas realidades, consegue entrar em contato com
tantas coisas diferentes e através desse diálogo a gente sempre vai avançando, né? Então, conversando com uma pessoa, eu consigo, às vezes, reconhecer algo da minha área que eu não via antes. Conversando com alguém da história da arte, eu percebo alguma coisa na medicina. Então, a gente tem essa oportunidade única de fazer algo que integre tudo e tem um diálogo muito poderoso. Com certeza. Eu acho assim que de novo, o feminismo ensinando, porque o pensamento conservador na universidade é aquela visão positivista, que o projeto está pronto antes. E o que você está dizendo? O projeto vai se transformando no caminho. Sim. E isso o olhar feminino ensina. Né? Porque a tendência é assim, eu tenho que executar o que eu planejei antes. Mas quando você diz, você vai na rua e o que você pensou não era aquilo. E aí? Tem que se adaptar ali na hora, tem Exato. que fazer acontecer. E quando a gente tem um feminismo que realmente olha para todos o que vai cruzando você vai percebendo que é dialógico, a construção do conhecimento é dialógica. Eu acho que essa é a grande contribuição das mulheres em todos os setores da sociedade. Nós resolvemos os problemas de um jeito diferente dos homens. Os homens, me desculpem. Inclusive, problemas que os próprios homens causam. Assim. A gente tem um jeito diferente de resolver as coisas e que, assim, eu não vou dizer... Eu vou puxar minha sardinha aqui, meninas, para nós aqui, que é muito mais efetivo. Com certeza. Porque ele contempla mais variáveis. Eu acho que o pensamento feminino ele tem essa capacidade de pegar as minúcias, de pegar os detalhes, mas sem perder o quadro geral. Por isso que eu acho que o feminismo ele nasce fora da universidade e quando ele começa a entrar, ele vai até ajudando a constituir um sistema teórico, metodológico. Quer dizer, nós vamos mudar o jeito de fazer a ciência. Né? Exatamente. E você, as mulheres. Sim. E as mulheres ali que estão à frente de diversos projetos, né? Igual a Giovana falou, também ela que está na frente desse projeto. Mas eu vejo também, na minha experiência, né, como estudante universitária, como ter outros colegas ali também que estão me apoiando, inclusive a Bárbara, que me colocou nesse projeto, também é uma mulher preta. Então, ver também que nós mesmos estamos nos ajudando, né, e nos colocando em projetos que antes, muitas vezes, a gente não se via, né, que a gente não tinha essa perspectiva de poder estar nesse lugar, né. Eu vejo agora com outros olhos, né, e ver também outras pessoas no jornalismo, outras mulheres pretas tomando a frente, estando não só... Por exemplo, Maju Coutinho, né? Porque só fala nela quando falam de referência de mulher preta ou a Glória. Mas também tem outras mulheres que estão ali tomando frente, né? Eu tenho uma mulher que eu sigo, inclusive a Rafaela Serafim. Gente, eu amo aquela mulher. Inclusive, ela tá no jornalismo esportivo. Eu acompanho muito ela. Então, é muito legal também que isso pode influenciar, sabe? E dar outros olhos. E através da extensão. Né, como sempre. Eu queria dizer que a gente está falando muito das mulheres, mas junto a uma interseccionalidade também com o movimento LGBT, né? Então, mulheres trans, aí você começa a cruzar também com outras sujeitas, né? Que vêm do LGBT, né? Sim. Existem resistências. A gente está falando aqui, é luta. Sim. Inclusive entre os próprios movimentos feministas. Tem divergências, né? E tem coisas, tem horas que a coisa vai, né? Só que o que eu tenho percebido na Unesp é que as mulheres da Unesp, cis, trans, enfim, elas estão se unindo. A gente está se unindo. A gente está virando uma força política Isso dentro da universidade. Isso é fundamental, né? Porque você sabe, a gente sempre... O fogo amigo é triste, né? Existe muito, né? Eu acho que a gente tem os inimigos, mas também o pessoal Sim. que poderia se juntar e acaba... Mas essa união é muito importante, né? Eu acho que a universidade pública, a gente tem esse dever, né? De deixar a gente refletir o povo brasileiro. Então, refletir onde a gente está. E tem que entrar essas vozes, elas têm que mudar a universidade por dentro, por fora e melhorar, porque a gente só vai melhorar tendo esse acesso direto com a comunidade e que ela entre e faça parte da universidade também. Porque a gente viu, né, Giovana, que as coisas que deram certo no Brasil nas últimas décadas foram justamente as políticas que estenderam direitos, principalmente para as mulheres. A gente está falando de um país que mata muitas mulheres por dia. A gente tem índice de feminicídio que é um absurdo, assim, violência, né, de estupros que acontecem, enfim.
mas também de desigualdades, de disparidades. Então, eu acredito que eu concordo com a Giovana, eu acho que a universidade pública é esse local privilegiado, no sentido não do privilégio de classe, não, gente, nem de gênero, mas é um local de diálogo. De novo, é um cenário em que diálogos eles podem ocorrer. E novamente falando também dessa questão das lutas, né? Isso. São lutas diárias ali também, se você puder aprofundar mais esse assunto. É luta mesmo. Então, eu sou representante da minha unidade no Conselho Universitário. E se vocês forem atrás das gravações dos últimos conselhos universitários, vocês vão perceber algumas discussões importantes que chegaram no conselho, ao órgão máximo da universidade. Discussões que a gente nunca imaginou. Não sei como é que o Raul está na mesa há mais tempo. A questão do assédio é um exemplo, né? A questão do assédio. Então, como é que a universidade está mudando pelo movimento estudantil, movimento sindical, movimento das mulheres, né? Enfim, todo mundo ali dialogando no Conselho Universitário de um jeito que eu confesso para vocês que eu não esperava. Não, isso nunca existiu na Unesp, né? Mas isso foi resultado de muita luta. Sim. Isso é resultado de muita gente ali tentando mudar as estruturas, porque tem estruturas na universidade que perpetuam certas disparidades, certas desigualdades, certas agressões e violências e tudo mais. A gente não pode dizer que na nossa casa, nossa casa Unesp, a gente não tem esses problemas, né? Mas eu acredito muito que a luta ela é a razão pela qual todos nós estamos aqui, e a luta é que une e que faz com que a gente reflita cada vez mais um Brasil mais justo, numa universidade que inclua mais, que seja um espaço realmente democrático, né? E você falou dessa questão também, desse assunto já está sendo discutido e passado também para órgãos maiores, que é muito bom a gente saber, porque às vezes muita gente não sabe que isso está acontecendo e que essas discussões estão acontecendo. Mas, assim, quero saber também quais as suas perspectivas, assim, você tem projetos futuros que também englobam essa temática? Projetos futuros de extensão. Eu gostaria muito de trabalhar com os acervos e locais de memórias da própria Unesp. Gostaria, esse é meu sonho, estou começando a fazer isso. Comecei pelo Museu do Café do Campus Lajeado de Botucatu, mas eu quero... O meu sonho era fazer um projeto enorme sobre os museus, acervos e locais de memória da própria Unesp. Espero contar com a colaboração da PROEC nisto. E eu tenho certeza que nisso as histórias das mulheres da Unesp vão aparecer. Gostaria muito de mexer com a memória da nossa própria instituição. Você sabe, a gente está procurando criar aquele sistema integrado de museus e centros de memória. Acho que o caminho é esse, né? Olhar de forma mais integrada, não? Se a gente tentar resolver só por unidades, aí o caminho é pensar o conjunto, né? O conjunto da Unesp. E aí vai se construindo uma história em conjunto, né? Exato. Exatamente. Com todos acho que falou Giovana, a força da Unesp de estar tudo quanto é lugar, né? Essa capilaridade, acho que é uma coisa fascinante. Sim, é incrível. A gente está em cidades que às vezes a gente mesmo esquece que está. Então. Exatamente. Aí agora uma pergunta para as duas. Eu queria saber como que a extensão universitária ela pode nos ajudar a atingir, né, ou pelo menos ali alcançar um pouquinho essa igualdade de gênero. Eu acho que a extensão universitária é um momento único que a gente consegue pegar qualquer mulher e colocar ela no centro. Dar essa autoridade para ela de deixar ela pautar a própria história, assim. Então, é uma escolha da gente dar essa liderança para outras pessoas e escolher quem vão ser essas pessoas. Vão ser mulheres pretas, mulheres trans, mulheres lésbicas, bissexuais. Então, a gente consegue atingir essas pessoas e trazer o foco para elas através da extensão. Sim. Você, Paula, pode falar. Eu acredito exatamente nisso. A questão do protagonismo e o nosso século, este século que nós estamos vivendo, é o século das mulheres. Isso está sendo dito em vários lugares, não é? Isso tem sido objeto de comentário, de estudo, quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As lideranças femininas, elas são fundamentais em todos os objetivos, e isso tem a ver com a extensão universitária. Se a extensão universitária é essa ponte da universidade com tudo que acontece dentro dela e tudo que acontece fora, quer dizer, a gente está falando de um protagonismo que pode ser dado e deve ser dado, na minha avaliação,
há agentes, como a Giovana falou, que não costumavam... isso é a construção da cidadania. Quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de direitos civis, nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de regime político. Nós, infelizmente, vivemos retrocessos no Brasil nos últimos anos. É importante que se diga isso. E para a gente retomar, para a gente avançar, a gente vai precisar refletir sobre o papel das mulheres, todas as mulheres na sociedade. Não é mais possível a gente tolerar discursos de ódio, discursos de misoginia, homofobia, transfobia. A gente não pode mais tolerar isso, não é? Então, eu acredito muito que a extensão ela é um momento da minha rotina de professora da Unesp, que é o momento que eu paro para pensar nisso. Claro que eu penso nisso na sala de aula, no ensino de graduação, no ensino da pós-graduação. Claro que eu penso isso em outros momentos, né, quando eu estou na gestão e tal, mas a extensão ela é esse local super importante para mim, para parar e pensar, né? Com certeza. Gente, infelizmente, chegamos ao fim. Mas eu quero agradecer, Giovana, Paula, muito obrigada por participar, por estar aqui conosco, para a gente ter essa conversa, né, para fazer com que a gente transforme os espaços que estamos inseridos, né, transforme a sociedade, transforme a universidade, né, Raul? Foi muito importante esse bate-papo de hoje. Cada programa a gente vai aprendendo, né? Nossa, aqui, eu, na minha condição de homem cis, branco, né? Eu fiquei escutando, esse homem tem que estar do lado dessas mulheres, aprendendo. Mas eu estudo o feminismo, eu leio autoras, né, que escrevem sobre isso, porque eu acho que está trazendo questões muito importantes para uma nova forma de fazer a ciência, né? Que a gente falou aqui, a questão da dialógica, a gente fazer um projeto que vai se transformando, fazendo. São coisas que as mulheres fazem muito melhor do que os homens. A gente tem que aprender. Exatamente. Uma mesa diversa, né? Uma mesa plural. Né? O jornalismo, ela da medicina, a história. Então, as mulheres estão ali liderando diversos espaços. Agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E nos vemos no próximo Estação X, com convidados incríveis e temáticas também que precisam ser discutidas. Um beijo, pessoal, e até mais.